Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. Muito se fala desse exercício multinacional que está acontecendo na Venezuela, que reúne delegações do Irã, Rússia, China, etc. É lógico, né, compreensível que o público brasileiro se preocupe, né, porque a Venezuela faz fronteira com o nosso país. O problema todo é que esse exercício não é o único. Concomitantemente a ele estão acontecendo exercícios na Rússia e na China. E é desses exercícios e das suas consequências que trata o vídeo de hoje, né? A tendência é que se forme uma aliança internacional, né, em diversas regiões, que abrange diversas regiões do mundo, muitas delas estratégicas, a maior parte eu diria, tá? E que pretende se contrapor à OTAN. Eles não dizem isso, mas é muito fácil de entender. Então agora vamos ver alguns vídeos, né, que são imagens da televisão chinesa, que nós pegamos na internet, e que ilustram bem esse assunto. Depois eu comento embaixo das imagens, mas depois eu volto, tá, para tirar as nossas conclusões. Acompanhe conosco. Bom, aí vocês veem um carro de combate 96 Bravo chinês, né, fazendo a competição aí em Arabino. É uma instalação de tiro para carro de combate próximo a Moscou. Esse exercício tem 36 competições no total, né? Ele vai ser hospedado por 12 países que, além da China e Rússia, incluem o Irã, tá? E serão mais de 270 equipes militares de 37 países diferentes. Então, os países que hospedam são 12, mas participam no total 37 países. Команда Китайской Народной Республики. Счет третий круг. Немного заносит. Посмотрите, торопится механик-водитель, но выравнивает танк тип 96Б. Основной танк сухопутный. E aí vocês veem um exercício multinacional, né, no oeste da China, a arrancada Suvorov. Vocês veem um exercício chinês que tem nome, né, do maior general da Rússia. Desse exercício também participam, né, militares do Irã, da Rússia. A Rússia trouxe equipamento também. E a gente vê aí depois o depoimento de militares do Irã dizendo que estão bastante satisfeitos com o exercício. Eu lembro que essa região do Xinjiang, ela é muito parecida com algumas regiões, tá, do leste da Rússia, da parte da Rússia que envolve a Ásia Central, ou seja, é um tipo de terreno que interessa muito aos russos se adestrarem. Mas o que eu achei mais curioso de tudo foi exatamente o nome do exercício, Suvorov. Our three team members were calm and worked hard. They maneuvered the fighting vehicles very well. I believe the performance indicated their hard work during daily training. I'm proud of them, and I'm confident they will work well again in the coming contest. The Iranian team leader in the Suvorov attack contest expressed his expectations for the games. We are very happy to join the event in China with other three countries despite COVID. The games can establish our friendship and send a message of peace to the world. And we expect to develop our skills and share experience with each other. There are two more rounds of the Suvorov attack individual race in the coming days before the final, the relay. All teams are still working hard. Zheng Songwu, CGTN, Kola, Xinjiang. E aí vocês veem a continuação dos exercícios, né, em Korla, no Xinjiang chinês. É interessante notar o tamanho dessa base, né, o tamanho do campo aí, e também como eles se esmeram nos exercícios e a qualidade das instalações aí que eles têm para levar os carros de combate ao limite. Realmente, esses tipos de operações, você testa todas as limitações de um carro de combate, você sabe até onde ele pode chegar.
中目标罚1圈，1个未发现目标。次比赛，中国队的车组成员已在车后列队。射水场。冲入射水场激起。红色步战车直升机靶标未命中，1号罚圈点罚1圈。冲出烟火路段。E agora a gente volta aos exercícios em Moscou, né? Com demonstrações aí de militares chineses, russos e do Quirguistão, na Ásia Central. É muito interessante a atenção que tanto russos e chineses dão aos países da Ásia Central. Eles mantêm aí, parece que uma zona de influência mais ou menos compartilhado, que, né, é até um paradoxo, porque a gente precisa lembrar que no final da Guerra Fria eles quase foram à guerra exatamente por essas regiões aí da Ásia Central. A China do Mao e a União Soviética do Brezhnev quase foram a uma guerra. Болельщиков у российского экипажа хоть отбавляй, потому для других команд вдвойне ценна поддержка тех, кто смог добраться сюда за десятки километров от Москвы. Группу зрителей с ярко-красным китайским флагом трудно было не заметить. Молодые люди рассказывают, учились в Москве много лет, остались и... Почему приехали сюда на танковый биатлон? Флаг вижу, приехали поддерживать свою команду. Нам интересно, потому что это все так прекрасно. Соревнования для развития армии. Нам понравилось. Да. Круто очень. Да? Да, танк первый раз видел танк. Очень круто. И раньше мечтал ездить на танк. Uma coisa muito interessante que a gente vê é a bandeira da China para todo lado, tá? Porque a gente nota que o nacionalismo está em alta na sociedade chinesa, principalmente entre os jovens. Esse é um dado muito importante. Uma coisa que nós vemos também são os russos ostentando a bandeira do seu país nos carros de combate. A gente precisa começar a adotar essa prática no Brasil, tá? Quando tiver exercício, colocar a bandeira do país nos veículos militares. Isso cria uma identificação junto à sociedade. É importantíssimo. Bom, e aí vocês veem a abertura dos jogos, né, militares em Korla, no Xinjiang, no oeste da China. O interessante, né, é a multinacionalidade desse exercício. Vocês veem a bandeira da China, depois aparece agora a bandeira da Belarus, em seguida vem a bandeira do Irã, acho que vocês vão ver militares da Venezuela também e da Rússia. Enfim, a verdade é que está se consolidando, né? Isso aí parece ser o embrião de uma nova aliança militar poderosa. 我们和外军也进行了很好的交流。关于比赛，完善了评估系统，培训了裁评人员，并制定了详细的保障计划。我相信，在我们的共同努力下，一定会为各国提供一个良好的参赛条件，搭建一个互学互鉴的教练平台。
nossa dica de hoje é o webinar Taiwan, Independência ou Reunificação, que nós vamos fazer agora no próximo dia 25 de agosto, né? Em face às correrias da campanha política, para quem não sabe, o seu candidato a deputado estadual, esse provavelmente vai ser o último webinar que nós fazemos até a campanha em outubro. Então, quem quiser participar, aproveite, tem poucas vagas, tá? A gente não vai ter, talvez, oportunidade de fazer outro webinar tão cedo. Nós vamos debater toda a questão taiwanesa, as possibilidades de guerra, as provocações mútuas aí, a pressão militar chinesa. O link para a inscrição no webinar se encontra aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, agora nós vamos a algumas considerações. Talvez a maior delas seja a simultaneidade como esses exercícios ocorrem. Por quê? Está acontecendo na Venezuela, na Rússia, na China. E na China, principalmente, tem um fator muito importante. Eles não deixaram de fazer a pressão militar sobre Taiwan. Ao mesmo tempo que eles deslocam poderosas forças para adestramento multinacional no Xinjiang chinês, olha só, no Xinjiang chinês, essa região que o Ocidente tanto pressiona aí, que a China prejudicaria os direitos humanos dos uigures, etc., os chineses escolheram justamente ali para fazer um exercício de uma colaboração muito intensa com a Rússia, tá? E continuam fazendo a pressão militar contra Taiwan também, com efetivos poderosíssimos. Então, na verdade, a gente começa a ver um embrião de uma coisa muito maior. Essa é que é a verdade. Pode ser se essas nações se consolidarem numa aliança militar, vai ser assim uma associação de países, de forças armadas muito maior, muito mais poderosa, né, do que o Pacto de Varsóvia, e com uma presença geográfica também bem mais ampla do que aquele pacto, porque o Pacto de Varsóvia ficava restrito à Europa Oriental. Se você fizer uma associação com só o Irã, China e Rússia, você já tem aí a presença em toda a Ásia, no Pacífico, na importantíssima Ásia Central e no Golfo Pérsico, com adesão à Venezuela, então, que é um player menor, né, em termos militares e de PIB, mas você já começa a ter uma presença na América do Sul. Então, o que acontece, né? Começa-se a se avultar aí talvez aquilo que seja um embrião, tá, de uma aliança militar poderosíssima. O pessoal vai perguntar sobre o Brasil. Olha, em princípio o Brasil deve manter equidistância tanto da OTAN quanto dessa aliança que começa a se formar aí no Oriente. Mas ele não pode, né, deixar de observar. Eu acho que no futuro nós precisamos começar a pensar em enviar observadores militares para esses exercícios, tá, para que o Brasil possa entender o que está acontecendo. Nós já enviamos observadores aí para outros exercícios ocidentais e precisamos observar aí também o Oriente, até porque a população desses países, né, a massa populacional, a massa humana é muito maior do que Europa e Estados Unidos. Então nós vamos continuar acompanhando, tá? Isso é muito importante, isso aí vai mudar a geopolítica do planeta, né? Não tem dúvida quanto a isso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando daqui a pouco, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.